Olá a todos, sejam muito bem-vindos aqui no blog Conversas do Bem, esse blog que se predispõe à divulgação da doutrina espírita e à divulgação do bem como um todo. E esse blog ele foi pensado por mim como uma singela forma de dar minha contribuição com a divulgação da doutrina espírita, doutrina essa que eu abracei há cerca de 25 anos. E esse vídeo de hoje é para colocar algumas coisas sobre um tema recorrente que, vez por outra, é discutido dentro dos centros espíritas, em meio ao movimento espírita, que é sobre a superioridade ou a qualidade do Espírito Jesus Cristo. Alguns dizem que ele foi um espírito puro, ou que é um espírito puro, e outros dizem que não, ele é apenas um espírito superior. E assim, esse tipo de discussão, sinceramente, não nos traz tantas benesses, né? Não diminui e nem agrega nada à enorme missão que Jesus, o nosso modelo e guia de evolução, nos trouxe. Não diminui, não aumenta, não acrescenta em nada a grande missão. Nós temos que nos ater à mensagem do Cristo, a mensagem de Jesus, o que ele quis passar, né? Mas vamos recorrer a Kardec para sanar essa dúvida, porque as pessoas discutem, mas às vezes esquecem-se de recorrer à doutrina, ao Kardec. E eu falo mais particularmente deste livro aqui, o livro A Gênese, que é o quinto livro, o livro que fecha o Pentateuco kardeciano. E esse livro, em seu capítulo 15, intitulado Os Milagres do Evangelho, no seu primeiro item, que traz o título Superioridade da Natureza de Jesus, ele vem sanar essa dúvida se Jesus era superior ou já era um espírito puro. Então eu vou ler aqui essa parte como forma de estudo para que nós possamos entender e aí formular as nossas opiniões. E no final eu digo a minha opinião, se eu acho que Jesus era puro ou superior. Mas o que diz o capítulo 15 no seu item Superioridade da Natureza de Jesus? Vamos aqui. Os fatos narrados no Evangelho e que foram até aqui considerados como miraculosos pertencem, na maioria, à ordem dos fenômenos psíquicos, quer dizer, daqueles que têm por causa primeira as faculdades e os atributos da alma. Aproximando-os daqueles que estão prescritos e explicados no capítulo precedente, ou seja, no capítulo anterior a esse, reconhecem-se sem dificuldade que há entre eles identidade de causa e de efeito. A história mostra-os análogos em todos os tempos e em todos os povos, pela razão que, desde que há almas encarnadas e desencarnadas, os mesmos efeitos devem ter se produzido. Pode-se, é verdade, contestar sobre esse ponto a veracidade da história. Mas hoje eles se produzem sob os nossos olhos, por assim dizer, à vontade, e por indivíduos que nada têm de excepcional. Só o fato da reprodução de um fenômeno em condições idênticas basta para provar que é possível e submetido a uma lei e que, desde então, não é mais miraculoso. O princípio dos fenômenos psíquicos repousa, como se viu, sobre as propriedades do fluido perispiritual, que constitui o agente magnético, sobre as manifestações da vida espiritual durante a vida e depois da morte, enfim, sobre o estado constitutivo dos espíritos e o seu papel como força ativa da natureza. Estes elementos conhecidos e seus efeitos constatados tem, por consequência, fazer admitir a possibilidade de certos fatos que eram rejeitados quando se lhes atribuía uma origem sobrenatural. Ou seja, até aqui ele explicou que aqueles milagres que Jesus tanto fez são mais comuns do que nós
pensamos que há médiums hoje em dia que fazem esse tipo de cura. Há muitos médios de efeitos, médios de cura, que fazem esse tipo de coisa, médios de efeito físico, que conseguem mudar a constituição, por exemplo, da água, conseguem transportar objetos, e médio de cura, né? Até agora ele explicou isso, agora vamos ao que mais nos interessa. Sem nada prejulgar sobre a natureza do Cristo, que não entra no campo desta obra examinar, e não o considerando, por hipótese, senão um espírito superior, não se pode impedir de reconhecer nele o Cristo, um daqueles de ordem mais elevada, e que está colocado pelas suas virtudes bem acima da humanidade terrestre. Pelos imensos resultados que ele produziu, a sua encarnação neste mundo não poderia ser senão uma dessas missões que não são confiadas senão aos mensageiros diretos da divindade para o cumprimento de seus desígnios. Eu acho que até agora está bem claro isso, né? A missão enorme de Jesus não poderia ser confiada senão a um emissário da divindade, como diz aqui no texto. Supondo que ele não fosse o próprio Deus, mas um enviado de Deus para transmitir a sua palavra, ele seria mais do que um profeta, porque seria um Messias divino, né? Então até aí, tudo tranquilo. E vamos à conclusão da coisa toda. Como homem, Jesus, tinha a organização dos seres carnais. Ele fala aqui que Jesus tinha um corpo, até para poder habitar aqui nesse planeta. Mas, como espírito puro, está aqui no texto, mas como espírito puro, desligado na matéria, deveria viver a vida espiritual mais do que a vida corpórea, da qual não tinha as fraquezas. Está aqui no texto. Isso aqui está em Kardec, são os espíritos passando esses ensinamentos e Kardec organizando. Isso, Jesus era um espírito puro. Está aqui. A superioridade de Jesus sobre os homens não se prendia às particularidades de seu corpo, mas às de seu espírito, que dominava a matéria de maneira absoluta, e a de seu perispírito aurida na parte mais quintessenciada dos fluidos terrestres. Ou seja, o que tem de mais sutil dos fluidos terrestres era constituído o perispírito que Jesus usou enquanto estava na Terra. Sua alma não devia prender-se ao corpo. Olha que coisa interessante que vai dizer aqui agora. Sua alma não devia prender-se ao corpo, senão pelos laços estritamente indispensáveis. Jesus era ligado ao corpo, não como nós somos, que nós somos muito ligados ao corpo. Ele era ligado apenas, como diz aqui no texto, por laços estritamente indispensáveis, ou seja, ele era ligado muito sutilmente ao corpo, só, digamos assim, o suficiente para poder interagir aqui entre os encarnados. E continuando, constantemente desligado, devia dar-lhe uma dupla vista, não somente permanente, mas de uma penetração excepcional e bem de outro modo superior àquela que se vê entre os homens comuns. Deveria ser do mesmo modo em todos os fenômenos que dependem dos fluidos perispirituais ou psíquicos. A qualidade destes fluidos lhe dava uma imensa força magnética, secundada pelo desejo incessante de fazer o bem. Vejam só, o que é que diz aqui que Jesus era puro, que Jesus não era tão ligado ao corpo assim, e que tinha uma moral tão elevada que sua força magnética é quem provocava as curas e os efeitos, diferente dos médiuns. E para complementar o último parágrafo agora que vem uma outra questão que é para matar de vez a curiosidade e talvez a dúvida de que muitos têm, porque é outra dúvida, essa de que Jesus era puro ou perfeito, já foi dita aqui, ele era um espírito puro. E Jesus era médium, na sua opinião, que está vendo esse vídeo? Jesus era um médium, muitos dizem dentro da doutrina espírita, do movimento espírita, e eu comunguei com essa ideia durante muitos anos, de que Jesus foi o médium mais perfeito que a humanidade já teve. Então, o que diz aqui esse último parágrafo, que é bem pequeno? Ele começa com duas perguntas.
Nas curas que ele operava, agia como médium? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta. Pode-se considerá-lo como um poderoso médium curador? E aí vem a resposta. Não. Porque o médium é um intermediário, um instrumento de que se servem os espíritos desencarnados. Ora, o Cristo não tinha necessidade de assistência. O Cristo não tinha necessidade de assistência. E isso é uma coisa que matou totalmente esse questionamento. Jesus não era médium porque ele não precisava de assistência espiritual. Simplesmente isso. Ora, o Cristo não tinha necessidade de assistência. Ele que assistia os outros. Agia, pois, por si mesmo em virtude de seu poder pessoal, assim como podem fazê-lo os encarnados em certos casos e na medida de suas forças. Ou seja, os magnetizadores muitas vezes agem com seu próprio fluido magnético. Às vezes com seu próprio fluido magnético, sem a interferência de um espírito desencarnado. Muito embora nós sabemos que a espiritualidade está sempre presente tentando nos ajudar. E eles podem também potencializar esse fluido. Mas o caso de Jesus é outro. Então diz aqui, recapitulando, para terminar. Jesus era médium? Não, porque o médium é um intermediário, um instrumento de que servem os espíritos desencarnados. Ora, o Cristo não tinha necessidade de assistência. Ele que assistia aos outros. Agia, pois, por si mesmo, em virtude de seu poder pessoal, assim como podem fazê-lo os encarnados em certos casos e na medida de suas forças. Que espírito, aliás, ousaria insuflar-lhe seus próprios pensamentos e encarregá-lo de transmiti-los? Se recebesse um influxo estranho, este não poderia ser senão de Deus. Segundo a definição dada por um espírito, ele era médium de Deus. Ou seja, Jesus usava sua própria força moral e fluídica para curar e para promover toda aquela assistência que ele promoveu. E ainda diz aqui, qual o espírito que ousaria usar Jesus como médium? Não tinha condições, ele é um espírito puro. Se ele tivesse que passar alguma mensagem de outro ser, seria do próprio Deus, como diz aqui no finalzinho. Se recebesse um influxo estranho no sentido de não ser dele, este não poderia ser senão de Deus. Segundo a definição dada por um espírito, ele era médium de Deus. Então tá aí sanadas duas dúvidas. Jesus era sim espírito puro e Jesus não era médium. Jesus era sim em essência muito poderoso, justamente pela sua qualidade de pureza. E pela sua qualidade de pureza ele poderia operar as curas que ele operou, os prodígios que ele fez, tudo sob as leis da razão, tudo sob as leis divinas que regem o nosso planeta, que é o nosso planeta de provas e expiações. Então, Jesus não era médium e Jesus não era um espírito perfeito. Jesus era um espírito puro e com tamanha força moral, com tamanha força fluídica, com tamanha força magnética que dispensava o assessoramento, a assessoria ou a ajuda de outros espíritos, né? Então fica aí essa dúvida sanada. Tudo isso que eu li, recapitulando, está no livro A Gênese, de Kardec, que é o 5º livro do Pentateuco Espírita, no capítulo 15, capítulo que trata dos milagres do Evangelho, e no seu primeiro item, que é o item superioridade da natureza de Jesus. Quem quiser pode pegar aí, conferir, dar uma lida, uma relida, uma estudada e debater aí no seu centro espírita ou no seu grupo de estudos. Bom, tá aí, espero que vocês gostem desse vídeo. Eu pretendo trazer mais pessoas em próximos vídeos para debater, para conversar, pessoas com conhecimento espírita. Eu pretendo ainda convidar muitas pessoas para conversar, para não ficar só eu falando aqui, né? Vai parecer que eu estou tentando colocar regras, mas na verdade não, é só doutrina espírita. Eu não coloco a minha opinião, a não ser a minha opinião embasada na doutrina. Mas é isso aí. Fiquem aí atentos a esse blog aqui, esse canal, conversasdobem.blogspot.com.br, tá certo? Então até a próxima, muita paz a todos.